Minhas vestes já lavou.
desfruto aqui, meus olhos vão brilhar e brancos meus dentes serão. Descanso sem paz, só desse fruto vou comer. Se restringido assim, é bênção para mim. Na virgem permanecer. Senhora virgem és, se permaneço em ti, irei crescer mais e mais. As bodas do meu rei, prossigo eu a ti, bordando as vestes nupciais. E no milênio então, os inimigos seus serão por seduzidos a pó, com cetro e bastão, na terra e no céu, em paz reinará Siló. Até voltares, ó Senhor, só desse fruto vou comer. Se restringido assim, é bênção para mim. Na virgem permanecer. Em ti irei crescer mais e mais. As bodas do meu rei, prossigo eu a ti, bordando as vestes nupciais. E no milênio então, serão por seduzidos a pó, com cetro e bastão, na terra e no céu, reinará Siló. Até voltares, ó Senhor,
Sim. Amém. Amém. Ó Senhor Jesus, Anelo por tua presença, Senhor. Sim. Da alma ao acaso. Meu mundo és tu. Não deixes minha alma ter Sim. paz e prazer, buscando aquilo que não sejas tu. Em cada momento de dor e sofrer. Sim. Quando no mundo consolo não há, suspiros e prantos envolvem meu ser. Enxuga e gozo me dá. Senhor Jesus, amém. Compartilhar? Sim. Decisões. Nossa, é terrível a gente estar, né, nessa situação de estar tomando qualquer decisão sem Sem consultar o consultar o Senhor. Senhor. Amém. É 100% para dar errado. Né? Mas quando a gente toma as decisões, né, consultando o Senhor, né, Amém. ele até fala aqui, nem busque prazeres alheio a ti. Sim. Aí diz assim, à noite em silêncio, sozinho orar, e peço, bem perto de mim bem-estar. E a cada manhã, quando ainda dormir, me chama e faz ouvir o Teu teu falar. falar. Né? Porque é a comunhão com o Senhor, né, que vai nos salvar de tudo. Porque às vezes a gente pensa que está tomando uma decisão, né, assim, não, isso aqui, eu já sei como é que vai ser, mas sem consultar o Senhor, né? E às vezes acaba que, né, as coisas complicando. Sim. Mas quando a gente toma as coisas, né, na comunhão, a gente toma uma decisão, né, buscando a luz do Senhor,
Senhor, tal qual alcanço no mundo és tu. Não deixes minha alma ter paz e prazer, buscando aquilo que não sejas tu. Cada momento de dor e sofrer, e quando no
Meu, hein? Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor já. Eu sou um comportor. Eu sou um comportor que entregou a vida por esse lugar. Quando vejo as pessoas, eu só quero semear. Quando vejo o inimigo, só não posso desfocar. Quando ouço a palavra, só quero me aprofundar. Que turma é essa? Que usa farda verde? CEAP, Sapé, região Nordeste. Emerge de cabeça, não para de abordar. Na África do Sul vamos fazer sem eu voltar. Cabo Verde, Portugal, a obra avançar. Até na Coreia vai ter CDA. Sem ser a pista, 1000 compositores. Sem ser a pista, 1000 compositores. Sem ser a pista, 1000 compositores. Na profética palavra vou me aprofundar. Por ela em mim, Cristo sedimentar. Agora. Pela nossa missão, todos somos um. A nossa meta agora é orar pouquinho de ouro. Fortaleza, nossa salvação. Natal sempre trabalha o coração. Em João Pessoa temos CDA. Em Recife mais e mais, vamos avançar. A Lagoa não fica de fora. Em Maceió, a mente se renova. Agora entramos em Sergipe, na Bahia. R4 avançamos, é a nossa alegria. 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 Sou compositor de elite, eu gosto da explosão. Sou compositor de elite, eu gosto da explosão. Poxa, o avançado, cana profetizou. Por necessidade a comportagem começou. E foi num belo dia que a palavra me ganhou. Larguei minha vidinha, me tornei um comportor. Pra ser aperfeiçoado, fui mandado pro CAP. Ferramenta do Senhor transformou o meu caráter. Comportor na rua é soldado na batalha. Oração é meu escudo, imersão é minha espada. E quem entra na palavra não para de semear. Imersão refinada, a chave pra avançar. Pregando o evangelho, não limito o Senhor. Minha metação pessoa no Brasil do interior. Contagem regressiva, seguir, tá chegando a hora.
Senhor de volta, vai trazer o Senhor de volta, vai fazer. Só a palavra satisfaz a minha alma. Só a palavra satisfaz a minha alma. Nesse mundo nada pode me satisfazer. Ilusão é tudo e não pode me encher. Cônjuges são companheiros, em conflito não vivendo. Mas a mesma graça herdeiros, a palavra vão se enchendo. Não é regra de conduta que me torna um bom cristão. Mas se firme na labuta quando Deus dá direção. A palavra totalmente satisfaz a minha alma. Os vazios meus preenche se eu ouvir e praticá-la. Um casal que obedece a verdade da palavra. Deixa Deus fluir à vontade como em sua própria casa. E não atrase o chamamento para a obra do Senhor. Não sofreu impedimento, mas fiel cooperador. O inimigo ataca filho varão. Quem sofre pelo reino terá galardão. O inimigo ataca filho varão. Quem sofre pelo reino terá galardão. Eu terei o galardão, eu terei o galardão, eu terei o galardão, eu terei o galardão, eu terei o galardão. Então me toca. Santifica-os na verdade, a palavra é a verdade. 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 Com toda diligência trabalhemos com a palavra. E ela as carícias nos profeta também nos lava. Não estamos inseguros nem sem direção. Os sinais nos asseguram a comprovação. Como contrabando, o falso mestre da introduz. Um ensino falso, sorrateiros que seduz. Eu acho que é São juízes que é reto.
Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos reverenciar a mesa. Senhor Jesus. Vamos invocar junto? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor, somos gratos ao Senhor. Senhor, por essa mesa de amor. Senhor Jesus, Senhor, ter ido àquela cruz, Senhor, ter ido em nosso lugar, Senhor, cumpriu todo o requisito por nós. Ó Senhor Jesus, Senhor, nós não éramos merecedores, mas o Senhor quis ir ao nosso lugar. Senhor Jesus, pagou um alto preço. Ó Senhor Jesus, mas o Senhor não ficou naquela morte, o Senhor ressuscitou. Senhor Jesus, Senhor, hoje é o Espírito que dá vida. Senhor, e gerou muitos filhos. Senhor, hoje temos esse privilégio, Senhor, de ser filho do Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor, hoje o Senhor também é a palavra. Senhor Jesus, Senhor, só nessa palavra tem vida. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Senhor, porque o Senhor sempre fala a sua palavra à igreja, a cada um de nós, Senhor, que é o seu corpo. Senhor Jesus, uma palavra de direção. Ó Senhor Jesus, uma palavra que traz o seu governo. Senhor Jesus, Senhor, essa terra, Senhor, quer fazer a sua vontade. Senhor, ainda vem usar a sua igreja. Ó Senhor Jesus, Senhor, também vem nos dar um novo início, Senhor. Senhor, durante essa semana toda, Senhor, que possamos ser vencedor em Ti. Ó Senhor Jesus, também abençoe esses símbolos. Senhor Jesus, Senhor, esse pão que representa o Teu corpo, Senhor, que foi dado por nós. Também esse cálice, Senhor. Senhor Jesus, que representa o Teu sangue. Senhor, esse sangue que é, Senhor, a nova aliança. Senhor Jesus, Senhor, que possamos estar, Senhor. Senhor Jesus, Senhor, nos limpando com esse sangue. Senhor Jesus, Senhor, porque ele tem esse eficácia eterna. Senhor Jesus, por isso, Senhor Jesus, Senhor, avança por meio da igreja. Senhor Jesus, Senhor, que possamos estar, Senhor. Senhor, ainda também sendo canais para Ti, para levar essa palavra de vida. Louvado seja o Senhor. Oh Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, somos te gratos, Senhor, por tudo teu amor, Senhor, pela tua misericórdia, Senhor, é aqui diante de nós, Senhor, esses símbolos de tua obra de amor, Senhor. Senhor, ter nos resgatado, Senhor, desse mundo de trevas, Senhor, ter nos trazido para teu corpo, Senhor, e ainda ter nos dado um grande presente, Senhor, ter nos dado a tua palavra, Senhor, a palavra profética, Senhor, que brilha como uma candeia, Senhor, nesse mundo tenebroso, Senhor. Hoje nós estamos mais perdidos, Senhor. Hoje a tua palavra, Senhor, está nos dando direção, Senhor. Mas nós te pedimos, Senhor, Senhor Jesus, tira tudo o apego a esse mundo, Senhor. Nós não queremos ter nenhum interesse, Senhor. Nós não queremos ter nenhum tesouro, Senhor, nesse mundo, Senhor. Senhor, pois Tu és o nosso tesouro, Senhor. A Tua palavra, Senhor, o Teu reino, Senhor, é o nosso tesouro. Senhor Jesus, possamos seguir de perto, Senhor, essa palavra, junto com aqueles que Te amam, com o coração puro, Senhor, para que possamos ser canais de bênção para a nossa vida, para a nossa família e para todos aqueles que nos rodeiam, Senhor. Se você é com a igreja de Sapé, Senhor, abençoando, Senhor, Tua palavra possa crescer em nós, para que nós possamos crescer em Ti, Senhor. Amém. Oh, Senhor Jesus.
amor. Irmãos, essa mesa é uma mesa de amor. Há o cálice e o pão. Partilhando tais sinais, temos rica provisão. Pelo cálice, ó Senhor, tens a nossa gratidão. Tuas bênçãos tu nos dás, tua plena salvação. Senhor Jesus, seja o sangue que verteu, para as faltas perdoar, a aliança que assinou, para nos abençoar, cálice da amor, a porção que coube a ti, cálice da bênção é, a que cabe a nós aqui. Irmãos, hoje nós estamos
Senhor Jesus. Amém? Amém, irmãos? Senhor Jesus. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Hoje eu vou tentar falar de forma breve um pouco do alimento diário da semana. Amém? Da série Palavra Vida. A Palavra da Vida, Comunhão da Vida e as Pedras Vivas para Edificação, do livro 2. Amém? Resiliência emocional. A gente desfrutou dessa semana 2, né? Sobre permanecer na comunhão dos apóstolos. E também vamos falar um pouco sobre a imersão da semana, que fala sobre o julgamento de Deus sobre os ímpios. Amém? E a parte mais interessante disso é que a gente vai ver como essas duas coisas elas estão juntas, né? Essas duas palavras andam lado a lado uma da outra. Senhor Jesus. E para começar, irmãos, eu queria pedir aos irmãos para abrir em Gênesis 12. Amém? Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém? Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. É muito importante que os irmãos abram, pois todo o sentimento que eu tentarei passar aqui, irmãos, será de Gênesis, do capítulo 12 de Gênesis, capítulo 13, e também de 2 Pedro 2, versículo 7. Senhor Jesus. Amém? Pronto. A gente vai começar, irmãos, no versículo 1, tá certo? Fala assim: Ora, disse o Senhor a Abrão. Amém? Aqui não é Abraão ainda, é Abrão, tá certo? Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Amém? Senhor Jesus, esse versículo aqui eu tenho certeza que os irmãos já leram várias vezes, só que eu queria trazer, irmãos, nesse capítulo 12 e 13, um sentimento mais profundo. Amém? Então vamos tentar ruminar melhor esses versículos, tá certo? O primeiro tópico que a gente pode extrair daqui, irmãos, é entender que aqui, no versículo 1, acontece um chamamento. Amém? E, irmãos, o primeiro detalhe, toda vez que o Senhor nos chama, é para nos abençoar. Amém? Senhor Jesus, quem quer ser abençoado aqui? Amém. Amém. Todo mundo, né, irmãos? Agora, perceba um detalhe. Para a gente ser abençoado, irmãos, a gente precisa sair da nossa zona de conforto. Senhor Jesus. Então, eu vi que todos os irmãos disseram amém, né? Todo mundo quer bênção. Quem não quer bênção, né, Israel? Agora é preciso sair da sua zona de conforto. Senhor Jesus, perceba, irmão, que aqui, quando Deus chama Abraão, ele pede para ele sair da sua terra, de sua casa, da casa de seu pai, da sua parentela. Por quê, irmãos? Porque normalmente quando o Senhor ele está nos chamando, ele também está nos livrando da cultura e das prisões que o mundo tinha naquele lugar de onde ele está nos tirando, né? Então vocês vão perceber que toda vez que o Senhor está nos chamando, ele também está nos livrando de algo, né? Perceba, irmãos, Jonathan, eu tenho dificuldade de atender o chamado do Senhor, de quando o Senhor me chama de sair dessa zona de conforto, de servir numa ferramenta, de ir para tal local. Hoje a gente foi para Guarabira, né? O Senhor nos chamou para ir para Guarabira, né? E vocês sabem, irmãos, o que tinha lá? Tinha bênção, né? A gente foi receber bênção, né? Então, a primeira coisa que os irmãos têm que adentrar. Irmãos, tem como o Senhor nos abençoar? Aonde a gente está? Não tem, irmãos. Porque a terra onde Abraão estava era uma terra de idolatria, onde a cultura de seu pai era fazer ídolos. Então, tinha como Deus abençoar Abraão aonde ele estava? Com aquela cultura, com aquele mundo. Então, percebam, irmãos, que não tem como o Senhor nos abençoar se a gente ficar na nossa zona de conforto, onde a gente tem raiz nesse mundo, onde a gente tem raiz com os ídolos, com aquilo que toma o nosso tempo. Senhor Jesus. Então, a primeira coisa que eu queria que os irmãos entendessem é que toda vez que o Senhor nos chama, Ele quer nos abençoar, mas para a gente poder ter bênção, a gente precisa sair da nossa zona de conforto. Amém? Senhor Jesus. E agora, andando um pouquinho, irmãos, no versículo 2 fala assim: De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Amém. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló
foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, que ainda não era Sara, né? E a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. A primeira coisa que eu queria também falar aos irmãos aqui é que percebam que o Senhor, ele chamou Abrão. E ele chamou e logo disse que ia fazer dele bendita todas as famílias da terra. Ia dar ele muitas bênçãos, muitas promessas. Só que aqui, irmãos, não está incluso em si nessa bênção a sua família. É a partir de Abraão que a família dele seria abençoada, né? É a partir dele, né? Então perceba aqui que ele menciona que Sarai foi com ele e que o seu sobrinho Ló também foi com ele. Amém? A gente vai tocar muito nesse ponto do Ló. Versículo 6 fala assim: atravessou Abrão a terra até Siquém, até o Carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Versículo 7. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e aí ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Irmãos, a gente às vezes está lendo esses versículos aqui e a gente não consegue extrair a profundidade desses versículos. Parece que a gente só está passando por cima, né? Mas olha que interessante, do versículo 6 ao versículo 7. A maturidade que Abrão ele vai lidando ao longo do tempo, né? O versículo 6 retrata que o Senhor apareceu para Abrão e ele edificou um altar para o Senhor. Só que no versículo 7, quando mostra que Abrão foi para outro lugar, ele saiu daquela cidade e foi para outra, mostra que ele edificou um altar, mas ele percebeu uma coisa. Ele percebeu que o Senhor ainda não tinha aparecido para ele. E o que acontece aqui no versículo 7? Ele invoca o nome do Senhor. Irmãos, versículo 8, né? Então, perceba, irmãos, que não adianta a gente estar num lugar que foi feito para ter a presença de Deus e não ter Deus. Senhor Jesus. Irmãos, Abrão, ele vai amadurecendo com o tempo, né? Ele cria um altar, quando a presença do Senhor está ali, ele cria um altar. Mas quando ele cria um altar e vê que a presença do Senhor não está ali, ele clama, ele chama. Irmãos, a gente precisa, irmãos, ter esse coração de chamar o Senhor quando a gente sentir a ausência dele. Senhor Jesus, Abrão, ele já tinha sido abençoado. O Senhor já tinha dito que dele seria bendito todas as coisas, que ele seria uma pessoa abençoada, mas ainda assim, ele rogava para ter a presença do Senhor. Senhor Jesus a todo momento. Se vocês pegarem a partir do capítulo 12 e até o final da história de Abraão aqui, capítulo 16, 17 e 18, vocês vão perceber que a todo momento Abraão invoca o nome do Senhor. Irmãos, toda decisão, toda oração, tudo aquilo que Abraão fazia era com a presença do Senhor. E se ele não estivesse lá, ele invocava o nome do Senhor. O que é invocar, irmãos? É chamar. Senhor Jesus, irmãos, eu não sei se os irmãos conseguem, mas passar um dia sem invocar o nome do Senhor deve ser desesperador, porque é um dia sem a presença do Senhor. Irmãos, quanto mais a gente invoca, mais a presença do Senhor, ela está conosco. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém? Então, a gente agora pode andar mais um pouquinho. E aqui, ao decorrer da leitura do capítulo 12, mostra que Abraão foi para o Egito. Lá ele passou por alguma dificuldade com sua esposa. Mas no capítulo 13 mostra o ponto central dessa mensagem dessa semana, né? Que é capítulo 13, versículo 1. Ele fala assim: saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe. Ele, sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Versículo 6. E a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podia habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam esta terra. Irmãos, eu quero tocar num ponto aqui, no versículo 6. Aqui mostra que era a terra onde eles estavam aqui, né, em Neguebe, era uma terra pequena para as famílias de Ló e para a família de Abraão. Por essas circunstâncias aconteceram certas contendas, né? Certas discussões aqui. Só que qual era a reação que Ló deveria ter tido quando Abraão foi até ele
e disse que não poderia continuar daquele jeito, né? Disse que Ló, ele tinha que tomar o seu caminho, né? O sentimento aqui, irmãos, é que Ló, ele se humilhasse para Abraão. Irmãos, a gente às vezes acha que se humilhar é algo muito feio, é algo muito menosprezante, mas se humilhar é ser humilde. Senhor Jesus. A Bíblia ela traz para nós que fala que o próprio Senhor se humilhou, ele se esvaziou de todas as coisas, né? E então, irmãos, o sentimento, o irmão Pedro até retrata na mensagem, né, que ele fala assim, que se eu fosse Ló, eu tinha chorado aos pés de Abraão, né? Abraão, eu não quero nada, eu não quero ir para nenhum outro lugar, não quero nenhuma riqueza, não quero nenhuma campina longe da tua presença, porque a bênção está contigo. Então, a maior dificuldade do homem, irmãos, é reconhecer. Vocês sabiam disso? A maior dificuldade do homem é reconhecer. A gente vê isso aonde? No nosso primeiro chamamento. Quando, irmãos, qual foi o momento que o Senhor nos ganhou? Que foi introduzida a vida dele em nós, antes de a gente ser batizado. Foi o momento que a gente reconheceu que era pecador. Então, irmãos, quando a gente reconhece a nossa condição, o Senhor ele pode operar, ele pode nos abençoar. E a gente vê aqui que Ló ele teve essa dificuldade. Outro ponto que eu queria falar para os irmãos é destacar essa discussão que houve entre os pastores, né? Isso acabou danificando a relação entre Abrão e Ló. Irmãos, às vezes a gente tem pessoas muito achegadas a nós. A gente tem familiares, tem pessoas muito íntimas, amigos, só que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente tem escutado dessas pessoas. Irmãos, não é somente, eu escuto ela porque ela é uma pessoa muito querida para mim. Tome cuidado, irmãos, porque se a gente dá ouvido, a gente corre grande risco de se afastar da presença do Senhor. A gente corre grande risco de se afastar da bênção do Senhor. Por Ló ter dado ouvido aos seus pastores, aquilo dali manifestou não somente uma insatisfação que era pessoal deles, a Ló, mas também gerou a separação da presença de Abraão. Então a gente poderia agora até abrir em 2 Pedro, para a gente entender melhor esse contexto, amém? 2 Pedro capítulo 2. Senhor Jesus. Amém? Senhor Jesus. Ó, irmãos, é interessante quando a gente abrir a Bíblia e invocar o nome do Senhor. Porque o que adianta a gente estar ouvindo a palavra, estar na presença do Senhor, sem a presença do Senhor? Ó, Senhor Jesus, a gente aprendeu isso agora, né, irmãos? Vamos invocar? Ó, Senhor Jesus. Pronto, agora melhorou. Amém? 2 Pedro, capítulo 2, versículo 7. Senhor Jesus. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Vamos guardar essa parte aqui do justo Ló. Amém? Aqui fala que Ló era justo. Amém? Porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da aprovação os piedosos e reservar, sob castigo, os injustos para o dia de juízo. Amém? Senhor Jesus. Aqui ele retrata um pouco, irmãos, como Ló foi danificado por ouvir a fala de pessoas injustas, né? Então a gente precisa tomar cuidado, irmãos, porque quando a gente dá ouvido às coisas negativas, aquilo que não edifica, a tendência que a gente tem é se afastar. Irmãos, e a primeira coisa que a gente tem que entender, a gente não se afasta de imediato, a gente se afasta de pouco a pouco. Senhor Jesus. Voltando lá em Gênesis 13, quando a gente vai ali para o versículo 9, ele continua, né? Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te aparte de mim. Se for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Então a gente vê aqui como Abraão, ele estava com o sentimento de ajudar Ló, né? Era um sentimento bom, né? Era um sentimento de livrar Ló daquela contenda, de livrar ele com aquela contenda. Porque o sentimento de Abraão não era gerar atrito entre eles dois, né? Era uma relação muito boa entre Ló e Abrão. Aí aqui no versículo 10 fala assim: levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Esse versículo 10, irmãos, é muito, muito, muito interessante, porque ele faz a gente entender melhor, a gente tentar se colocar no lugar de Ló, né?
a presença de Abraão era muito boa. Mas quando Ló viu uma campina, um pasto todo verde, né? Um lugar onde ele podia criar o seu gado, um lugar onde ele podia plantar, vocês acham que o que entrou dentro do coração dele? Entrou o sentimento que ali seria uma vida fácil, né? Que ele teria abundância para ele, para sua família. Irmãos, tudo que... Tem uma frase do mundo que fala assim, né? Que tudo que vem fácil, vai fácil. Né? Vai-se embora ligeiro, né? Então, irmãos, a gente tem que tomar cuidado com a facilidade que o mundo coloca em nossa vida. Irmãos, nem sempre aquilo que aparentemente é fácil, é bom, é proveitoso para o homem, né? A gente viu naquele hino que a gente estava desfrutando, né, Joaquim? Que a gente não pode tomar nenhuma decisão sem o Senhor, né? Sem a presença do Senhor. Então, aparentemente aquela decisão era uma decisão boa para Ló, né? Ninguém pode julgar Ló aqui, irmãos, entendeu? Ninguém pode dizer aqui que foi fácil essa decisão de Ló, né? Então, imagina quando o Senhor colocasse hoje para nós uma fartura na nossa frente, né? Um carro novo, um emprego melhor. Vou falar sobre o emprego, né? O Senhor coloca um emprego melhor para a gente, coloca uma condição melhor de vida, mas tudo isso vai tirar o seu tempo que você tem com a palavra, o tempo que você tem de ir para as reuniões, o tempo que você tem de estar junto com os irmãos. Irmãos, tudo isso vai afastar você da presença do Senhor. Entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado com o mundo, irmãos, e tratar todas as coisas com discernimento e sabedoria, né? Senhor Jesus. Misericórdia, o pasto verde, né? Continuando, né? Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separar-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Então, irmãos, a gente sabe que, a gente já conhecia a história de Ló, a gente sabe que Sodoma seria o lugar onde ele viria a cair, onde ele viria a fracassar, onde ele iria passar pela tormenta, né, ele e a família dele. Mas sabe o que é interessante aqui? É que mostra que até chegar a Sodoma, ele foi montando a sua tenda até lá. Então vocês vejam, irmão, que até a gente chegar no final, na consequência final, é um processo, irmãos. É pouco a pouco a decaída, é pouco a pouco o fracasso. Então não é algo imediato, como a gente viu, né? A gente falou um pouco aqui antes. E percebam aqui que ele, diferente de Abrão, ele ia montando sua tenda até lá, mas ele já não tinha a presença do Senhor. Porque Abrão ia montando a sua tenda, mas também ia montando o seu altar. E quando ele montava a sua tenda e seu altar, e não tinha a presença do Senhor, ele fazia o quê? Ele invocava. E a gente vê que Ló aqui já começou a tomar o seu caminho sem a presença do Senhor. Então, irmãos, é muito valioso a gente ter pessoas próximas de nós. Lá em 2 Timóteo capítulo 2, se eu não me engano, fala um versículo que fala assim, né? Foge outros sim da paixão da mocidade. Segue a justiça, o amor, a fé, a paz, com aqueles que de coração puro invocam o nome do Senhor. Irmãos, mesmo que o nosso dia a dia seja difícil, mesmo que o nosso dia esteja difícil para a gente buscar a palavra, se a gente se colocar perto de um irmão que está desfrutando, perto de um irmão que está invocando o nome do Senhor, a gente é salvo, irmão. A gente é salvo das paixões da mocidade, a gente é salvo desse mundo, das injustiças. Irmãos, é por isso que essa série ela retrata para nós a comunhão da vida e a palavra da vida. Então, porque a palavra da vida é importante, irmãos, mas a palavra da vida sem a comunhão da vida não adianta de nada. Então, irmãos, a gente precisa da comunhão da vida. A gente precisa estar perto dos irmãos. Senhor Jesus. Então, você vê que a Bíblia já não retrata desde o começo que Ló invocava o nome do Senhor, né? Mas só o fato dele estar perto de Abraão que invocava já era salvação para ele, né? Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. E para continuar um pouquinho, eu queria falar um pouco também, voltar lá para 2 Pedro, tá certo? Onde a gente estava. A gente vai e a gente volta. Senhor Jesus. Amém? Senhor Jesus. O versículo 7, irmãos, capítulo 2, isso. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 7. Ele é aquele ponto lá que eu estava falando com os irmãos, né? Ele fala assim, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados.
Eu gosto muito dessa, que a Bíblia, irmãos, a todo momento, ela faz questão de retratar que Ló era uma pessoa justa. Ele não tinha em si a bênção do Senhor, ele não tinha em si a presença do Senhor, mas ele era uma pessoa justa. A passagem ali, adiantando um pouquinho, eu acho que é capítulo 18, se eu não me engano. Quando Sodoma e Gomorra está para ser destruída, né? Abraão ele roga a Deus pedindo para que salvasse o justo que habitasse dentro daquela cidade, né? E Abraão ele vai conversando com Deus assim: Senhor, se houvesse 50 justos lá, acaso o Senhor deixaria eles morrer? O Senhor não salvaria? Aí Deus fala: não, eu salvaria, Abraão. Eu falo assim: mas se não tiver 50, digamos que tem 30, o Senhor salvaria, Deus? Aqueles 30 justos que tem lá? Aí Deus, com certeza eu salvaria. Aí fala assim: não, mas vamos, Deus, não se aborreça. Ele chega até a falar: Deus, não se aborreça de mim. Mas se tivesse só 10, você não salvaria os 10 que tem lá? Então, irmãos, o homem é justo, mas Deus é mais justo ainda, né? Então Deus manifestou a sua misericórdia de um modo que ainda salvou a família de Ló, né? Então, o que é interessante aqui, irmãos, é que por mais justo que o homem seja, a integridade do seu coração não é confiável. Então a gente entra um pouco, essa foi a história de Ló e Abraão. Ela retrata um pouco a imersão da semana, né? Mas o alimento diário vem trazer para nós sobre a importância da gente permanecer na comunhão dos apóstolos. Irmãos, o homem jamais deve confiar na integridade do seu coração. Então, tem até um ensapicha que me procurava, né, e falava assim: Jonathan, me ajuda a entender um pouco o meu coração, que ele é meio conflituoso. E a Bíblia fala que dele procede todas as fontes da vida. Então, meu coração tem coisa boa no meu coração. Mas em Jeremias fala que ele é desesperadamente corrupto. Aí eu estou nesse conflito, ele é bom ou ele é ruim? Irmãos, independente de como esteja o nosso coração, né? Se ele estiver, você pode se considerar o seu coração mais justo que for, mais bom que ele for, mas ele ainda assim não é confiável. A Bíblia retrata, né? Ela fala em Isaías, se não me engano, que a justiça do homem é como um trapo de imundícia. Então, por mais justiça que a gente tenha no nosso coração, irmãos, para Deus não equivale que nada. A gente vê até, ao decorrer da Bíblia, o desespero do homem de tentar cumprir a justiça de Deus. A gente vê que isso não é algo, assim, muito atrás, né? A gente vê logo lá no princípio, né? Quando Adão ele abriu os olhos, a primeira coisa que ele tentou fazer foi cobrir a sua nudez com folha, né? Então ele já tentou buscar sua própria justiça, né? Mas Deus ele é tão misericordioso que ele deu a eles, né, roupa de couro, né, para que eles pudessem se vestir, né? Dando ali a justiça do próprio Deus, né? Enfim. Então, o alimento diário veio mostrar para nós, irmão, que se a gente não se manter na comunhão da vida, a gente corre um grande risco de se corromper, independente de como tiver o nosso coração. Irmãos, o que nos salva é a palavra da vida, é a comunhão da vida. E eu acho tão interessante esse desfecho que o alimento diário passado trouxe para chegar agora onde a gente está, né? A gente desfrutou do último livro, do livro 1, né? E mostrava a preocupação de João, ele falando assim: filhinhos, né? Tomai cuidado para não pecar, né? Mas se pecar, tem um advogado justo, né? Que intercede por vocês. Mas ele começa logo no capítulo 1 falando assim, né? Mantenhamos essa comunhão, né? Senhor Jesus. Então, irmãos, é muito importante a gente se manter nessa comunhão. Aí eu falo: por que, Jonathan, é tão importante assim ainda se manter nessa comunhão? Não é só pelo fato da gente ir para a ruína, irmãos. Não é só o fato da gente chegar no pecado. Mas é porque quando a gente está na palavra, a gente consegue discernir as coisas da forma correta. A gente vê que aqui Ló, ele tomou uma decisão, e ele tomou a decisão errada. Como a gente pode tomar uma decisão certa? É com a palavra. Quando a gente vai lá para Hebreus, ele fala assim, né? Que a palavra é apta para dividir juntas e medulas, e alma e espírito. Então, a palavra é como uma espada, irmãos, de 2 gumes, né? Então, uma faca, ela corta só de um lado, né? Então, a espada, ela corta de 2 lados, né? Então, quando ela entra, ela penetra, ela separa. Então, a palavra é essa espada, né, irmãos? Ela é apta para discernir juntas e medula, alma e espírito. E eu acho tão interessante como o irmão Tinsley, o irmão Dong, eles tinham um receio, né, de confiar em si mesmo, como agora o irmão Pedro tem, né? Eles falavam que a linha de andar entre a alma e o espírito é uma linha muito tênue, irmãos.
é muito complicado a gente saber o que é o lado bom da alma do homem e saber o que é o espírito do homem. Tem até aquele livro, né, O Espírito do Lado Bom da Alma, né? Para vocês terem noção, quando eu vejo Pedro tomando aquela decisão, né, ele falando assim para o Senhor, Senhor, não precisa o Senhor morrer, o Senhor não precisa passar por isso. Aí o Senhor olha para ele e diz assim, arreda-te, Satanás, né? Que tu cogita das coisas dos homens, né? E não a de Deus, né? Eu fico pensando assim, rapaz, eu facilmente falaria o que Pedro falou. Eu tendo o Senhor ali do meu lado, fazendo os milagres, criando aquele vínculo de amor, né? Eu com certeza ia olhar para Jesus e dizer assim, Senhor, tem certeza que você tem que morrer? Não morra não. Então, o lado bom da alma do homem, irmãos, ele anda lado a lado com o Espírito, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Mas graças a Deus a palavra traz essa luz para nós, né? Que a palavra ela é apta para discernir, né? Ela nos ajuda a escolher o certo, né? Então, graças a Deus, as escolhas na nossa vida, no nosso dia a dia, têm sido hoje regidas pela palavra profética, né? Irmãos, pronto. A gente é cheio, irmãos, de palavra todos os dias. A gente tem um grito de guerra da semana, a gente tem um alimento diário, a gente tem imersão diária. Até para as crianças tem imersão diária. Tem atividade, não, irmã Helena? Todo dia tem atividade para as crianças, todo dia tem imersão. Tem para todas as idades. Irmãos, tem imersão para comportor. Então, tem tudo, irmãos. A gente está recheado de palavra. Então, a gente, irmãos, ainda assim, toma as decisões erradas no nosso dia a dia. Irmãos, vocês podem perceber que não é uma questão de a gente escolher o certo ou o errado. Aos olhos de Ló, aquilo aparentemente estava certo. Mas não é uma questão de sobre estar certo. É uma questão de tomar decisão pela vida. Então a gente precisa sempre tomar cuidado com aquilo que aparenta estar certo na nossa frente, né? Aqui no Alimento Diário, ele fala melhor, né? É na página 32, no último parágrafo, ele fala assim, é na quinta-feira, inclusive. Não confiemos na integridade de nosso coração, mas somente na palavra da vida, a qual é capaz de nos manter saudáveis. Se permanecermos na comunhão da vida, a palavra operará em nós. Somente a palavra viva é capaz de discernir o que está escondido em nosso coração. E precisamos dela até para conhecer a nós mesmos e nos manter na comunhão da vida. Então a gente precisa dela. Precisamos dela para quê? Para até mesmo nos conhecer. Então, irmãos, a gente ainda não nos conhece. A gente precisa da ajuda da palavra para a gente se conhecer. Senhor Jesus. Então, irmãos, que a gente possa tomar cuidado, né? Com as nossas decisões, com as nossas escolhas. Tem pessoas que é muito decidida, né? A gente, não, estou decidido que eu vou fazer isso, né? Não vamos fazer nada sem a gente ter a luz da palavra, né? Ó Senhor Jesus. E para finalizar um pouquinho, eu queria falar também sobre essa questão da escolha, essa escolha de Ló, né? Se os irmãos voltarem lá para Gênesis, a gente vai ver um pouco do retrato do que aconteceu, né? Já estou acabando aqui. Senhor Jesus. Lá em Gênesis 3, amém? Os irmãos ficam tranquilos em relação ao versículo. Eu queria que os irmãos abrissem só a Bíblia agora para a gente poder olhar um pouco os tópicos, tá certo? São esses nomes em negrito que tem sobre cada capítulo. Se vocês perceberem ali, depois do capítulo 13, vai contando como essa decisão que Ló tomou, essa separação, o que foi acontecendo ao longo do tempo, antes de chegar em Sodoma e Gomorra. Para vocês verem no capítulo 14, depois da Guerra dos Quatro Reis, no versículo 12 tem um tópico acima, né? Aqui no meu fala assim, Ló é levado cativo. Então a gente já vê que as coisas já começou a dificultar para Ló, né? Depois que ele saiu da presença do Senhor. Isso, 14 e 12. Agora quando a gente vai para o versículo 18, acima o tópico está assim, o meu, né? Melquisedeque abençoa Abrão. Aí no versículo 15 fala assim, no capítulo 15, no tópico fala assim, Deus anima Abrão e lhe prometeu um filho. Amém? Aí no versículo 12 do capítulo 15 fala assim, o Senhor entra em aliança com Abrão. Então, irmãos, eu só abri esses capítulos para os irmãos poderem ter uma noção do que acarentou cada escolha, né? Vocês veem que Abraão, ele já foi predestinado a ser abençoado, né? Então a gente vê aqui que Melquisedeque aparece para ele,
abençoa ele. Depois o Senhor aparece para Abrão e diz que ele vai ter um filho. Aí depois o Senhor faz uma aliança com Abrão, fala que dele vai vir todas as descendências. Então, irmãos, o caminho de Abraão foi só bênção. Mas quando a gente olha para Ló, a primeira coisa que acontece assim que ele sai de lá é ser cativo. Ele é preso, né? Ele é capturado, né? O que acontece? Abraão já vai lá resolver, né? Já manda uns homens de Dan para poder resolver, já para resgatar ele. E a gente vê aqui como ainda é grande a misericórdia do Senhor, né? Irmãos, é incrível que o Senhor ele tem colocado diante de nós uma palavra que está nos dando a oportunidade de estar de braços abertos. A gente vê um exemplo aqui muito grande, né? Eu estava vendo aquela experiência dos irmãos da Angola, né? 1000 irmãos voltaram a reunir em Angola, né? Então, 400 irmãos, perdão. E mais 1000 no total da África, né? Então, eu vejo como o Senhor sempre está de portas abertas, né, irmãos? Como Abrão, ele sempre esteve com o coração, né? De ajudar Ló, de buscar. Então, ele aqui é cativo, aí Abrão vai lá e ajuda. Depois ele vai para Sodoma e Gomorra, aí Abrão clama ao Senhor para não destruir aquela cidade. Vai lá e tira Ló. Então, sempre o coração do Senhor é de nos guardar, é de nos livrar, né? É de sempre nos trazer para a bênção novamente, né? Só que a gente precisa, irmãos, a gente precisa atentar à unção, né? O irmão Pedro falou muito sobre a unção. A unção, irmãos, é tipo uma luzinha vermelha de alerta, né? Às vezes a gente vê as coisas acontecendo com a gente e a gente finge que não está vendo. O pior de tudo é que a gente vê que está dando errado e quando a gente olha para o irmão, a gente vê que o irmão está sendo abençoado. E a gente ainda foge dessa luz, né? A gente foge da benção do irmão. Irmãos, a gente precisa estar atento como está a nossa vida espiritual. Eu estou falando sobre essa luzinha, mas não estou falando da vida pessoal de vocês, da vida material. Eu estou falando sobre a vida espiritual. Irmãos, é necessário a gente pedir ajuda. É necessário, irmãos, a gente se aproximar de quem tem desfrutado da palavra. Irmãos, isso não é questão de colaborar com quem está à frente, de vir assim, eu vim para a reunião, eu estou satisfazendo a vontade do Joaquim, do Israel, do Daniel. Não, irmãos, isso é salvação para você. Então, antes de terminar, para finalizar, eu queria abrir em Hebreus 10. Amém? Senhor Jesus. Hebreus 10. Hebreus 10, versículo 25. Amém? Não deixemos... Misericórdia, né? Desculpa aí. Não deixemos de... Espera, eu quero ouvir a igreja. Não deixemos de... Como é costume de alguns. Espera aí, irmãos. Vou enfatizar aqui. É de alguns. Eu não estou citando o nome de ninguém. Amém? Senhor Jesus. Alguns têm esse costume. Amém? Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que os dias se aproximam. Então, irmãos, o meu sentimento de falar um pouco sobre isso daqui, sobre a gente estar perto dos irmãos, perto da palavra, participar das reuniões, é porque a própria Bíblia, aqui em Hebreus 10, 25, ela nos orienta sobre a gente se fazer essa demonstração todas as vezes, né? Constantemente, principalmente quando o dia do juízo se aproxima, né? Irmãos, o Senhor está bem pertinho de voltar. Então, não acho que quando a gente cobra a presença dos irmãos na reunião, a gente cobra a presença dos irmãos para falar, para compartilhar, para desfrutar. É uma cobrança pessoal, irmãos. O sentimento é que o Senhor está voltando. E a nossa preocupação é que todos nós possamos ser vencedores juntos, né? Então, o Senhor ele deixou um grande exemplo para nós, que foi o exemplo de Abraão e Ló, né? É o segredo de escolher o certo, escolher a bênção. E sempre essa orientação, né? Tomamos cuidado para não escolher aquilo que é fácil aos nossos olhos, né? Porque isso pode prejudicar não somente a nós, mas pode prejudicar a nossa família, né? E, irmãos, não somente a família, como o casamento, né? O nosso trabalho, o nosso desfrute pessoal com o Senhor. Senhor Jesus. Amém? É isso aí. Vai compartilhar,